Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia, mais um domingo, mais uma manhã que o Senhor nos possibilita estarmos aqui reunidos na presença dEle, como igreja. É uma grande bênção, é um grande privilégio nós podermos tirar este momento para juntos cultuarmos a Ele, prestarmos o nosso culto racional. Quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos e iniciarmos a nossa EBD de hoje. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Santo Deus, louvado, bendito, engrandecido é o teu nome em toda a terra. Não há outro Deus, não há outro nome, não há outra rocha na qual nós coloquemos a nossa confiança, a nossa esperança. Te damos graças por mais um dia que o Senhor nos proporciona, mais uma oportunidade para nos reunirmos como igreja do Senhor. Pedimos a tua bênção a este momento. Nós iremos agora ler, meditar, estudar a tua palavra, que o Espírito do Senhor realize a boa obra em nós, que Ele possa desvendar nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a tua palavra, que Ele abra os nossos corações para receberem a tua palavra com fé genuína. Que a tua palavra seja espírito, seja vida, que ela nos vivifique, que ela nos santifique para a glória do teu nome, ó Deus. É o que nós oramos, louvamos, agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos fundamentos do cristianismo. Nós já vimos alguns assuntos, todos eles muito pertinentes, muito interessantes, assuntos essenciais à nossa fé cristã, à nossa maturidade. E hoje nós veremos um assunto também que ele é indispensável, que é, a gente está trabalhando com perguntas, né? O que é o pecado? O que é o pecado? Essa é a nossa discussão desta manhã. E aí eu gostaria assim que enquanto nós vamos aqui desenvolvendo as nossas ideias, as nossas reflexões, que os irmãos tentem fazer uma assimilação com aquilo que eu digo aqui do que é pecado, com aquilo que vocês já entendem ser pecado. A ideia aqui é trazer um estudo que ele é mais introdutório, mas nem por isso ele é dispensável. Eu vou trazer aqui um estudo básico, mas é um básico assim bem robusto, que eu acho que vai contribuir bastante para o nosso entendimento acerca desse assunto. Bom, o que eu vou trazer hoje para os irmãos aqui acerca do pecado é algo que normalmente quem estuda teologia aprende nas faculdades, nos cursos livres de teologia. E dentro da teologia, o estudo do pecado, ele recebe um nome mais técnico chamado amartiologia. E aí esse nome vem do grego, são duas palavras, amartia, que significa errar o alvo, sair do caminho correto para o caminho do erro. E logia vem de logos, que significa estudo, doutrina, instrução. Então hoje nós veremos
a instrução acerca do pecado. E aí eu separei a exposição desta manhã em alguns tópicos. Então nós vamos ver o conceito de pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado e os tipos de pecado. Se Deus quiser, se o horário também ali permitir, a gente vai passar por tudo isso. Então vamos já iniciar aqui. Primeiro tópico que nós veremos é o conceito de pecado. E aí a minha ideia nesta manhã, obviamente eu vou sempre buscar textos bíblicos que nos expliquem, por exemplo, o conceito do pecado. Então abram aí por gentileza, primeira carta de João, no capítulo 3, verso de número 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui nós já temos o conceito do que é pecado. Pecar é transgredir a lei. Então nós partimos do princípio de que pecar é errar o alvo, pecar é transgredir uma determinada lei. Diante disso, surge a pergunta, porque nós já estamos assim, digamos, habituados ao pecado. O pecado é uma realidade do ser humano, é uma realidade da humanidade. Mas nós podemos pensar, ok, se o pecado é a transgressão da lei, quando foi que ocorreu o primeiro pecado? Quando foi que ocorreu a primeira transgressão da lei na história da humanidade? E aí nós vamos entrar já no segundo tópico, que é a origem do pecado. E para discutir a respeito da origem do pecado, nós precisamos ir no início de todas as coisas. Então vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 26. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 em diante. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Então aqui a gente já vê ideias de ordenanças. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então nós temos aqui a descrição do sexto dia, e no sexto dia foi a criação do homem. E é muito interessante perceber que o sexto dia ele foi o último da criação, o sétimo dia é o dia do descanso. E é muito interessante perceber a maneira como que termina aqui o capítulo 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E essa ideia de muito bom aqui, ela nos traz
o entendimento de uma harmonia. Deus criou todas as coisas e tudo aquilo que Ele criou era muito bom, era harmônico, não havia nada de errado naquilo que Deus criou. Em toda essa narrativa, desde o capítulo 1 até o último capítulo aqui, nós temos a descrição da criação de todas as coisas e nós percebemos que tudo foi feito muito bom, de uma maneira perfeita e de um modo onde houvesse ali uma harmonia entre todas as coisas. É assim que Deus tudo faz. Então, o primeiro entendimento que nós devemos ter é de que na criação de Deus, em tudo aquilo que Ele criou, havia, originalmente, havia uma harmonia, havia uma perfeição. Agora vamos partir para o capítulo 2, vamos ler a partir do verso 7. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7. Aí aqui no capítulo 2, o autor traz para nós, digamos assim, que a descrição mais pormenorizada da criação do homem e da mulher. 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Então vejamos, Deus criou o homem, criou também um jardim chamado de Éden e colocou o homem ali nesse jardim do Éden. Agora pulem aí, aliás, vamos continuar. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pulem para o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito interessante esse verso, porque ele traz para nós aqui uma ordem, traz para nós uma lei. Deus colocou o homem no jardim e deu a ele uma lei. E essa lei, ela serviria para regular o bom convívio do homem ali no jardim. E juntamente com a lei, Deus também já proferiu a sanção da lei, ou a punição para caso essa lei fosse transgredida, fosse violada, que era a morte. Então, nós temos aqui uma ordem de Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, morrerás. Muito bem, agora vamos pular para o capítulo 3 e nós vamos também ler aqui uma narrativa muito interessante. A partir do verso 1, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu.
E deu também ao marido, e ele comeu. Muito interessante, a gente consegue perceber aqui nesse último verso que nós lemos, 3 indicativas de pecado que o apóstolo João também menciona lá na sua primeira epístola. Lá no capítulo 2, nos versos 15 e 16, ele nos apresenta, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então a gente pode fazer um paralelo com isso daqui que a descrição de Gênesis nos traz. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, aqui a concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência da vida, e desejável para dar entendimento. Vamos seguir os outros versos. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Percebam aqui um dos efeitos do pecado já se manifestando no homem, que é o quê? O medo. E por que ter medo é pecado? Porque o medo, ele é o oposto de confiança. E nós vimos na exposição anterior que confiança é a principal palavra no Antigo Testamento para a fé. Então, nessa ocasião aqui, onde o homem e a mulher tiveram medo e se esconderam, nós já percebemos aqui a primeira consequência do pecado se manifestando na vida deles, que era o medo. Vamos seguir. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Temos aqui outro efeito do pecado se manifestando já neles, que é o quê? A dureza de coração, a insensibilidade para reconhecer que erraram e se arrependerem. Agora vamos para Gênesis, ainda no capítulo 3, a partir do verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os ferimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A gente percebe aqui então um efeito universal do pecado sobre toda a criação. Ele afetou não apenas a vida humana, não apenas a raça humana, mas toda a criação de Deus. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás.
E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser essa a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Percebam aqui, né, que de uma maneira geral, a essência do pecado de Adão está no fato de que ele se colocou em oposição à ordem de Deus. Ele recusou-se a sujeitar a sua vontade à vontade do Criador. Primeira ideia que a gente deve ter acerca de toda essa narrativa aqui é essa. Agora vamos entrar nas consequências do pecado. Nós já vimos aqui, nas leituras que fizemos, e conforme nós percebemos, ao criar o homem, Deus deu a ele uma ordenância. Uma lei foi estabelecida a partir daquele momento, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, junto com essa lei, foi declarada também a punição, caso a lei fosse transgredida, violada, que era a morte. E o apóstolo Paulo, ele trabalhou esse tema de uma maneira bem abrangente e muito esclarecedora. E nós vamos recorrer muito a ele hoje para nós entendermos as consequências do pecado em Adão, ali no pecado original, e depois também as consequências do pecado a toda a raça humana. Primeiro texto que nós vamos ler aqui, Epístola aos Romanos, capítulo de número 6, vamos ler o verso 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Percebam aqui que Paulo traz a mesma ideia, né? Salário aqui é a recompensa. Porque o homem fez uma coisa, ele recebeu isso. O salário do pecado é a morte, confirmando a declaração, a designação de Deus lá no Gênesis. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebam aí que ele estabelece um paralelo, né? Enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós temos, conforme lemos em Gênesis, a primeira consequência do pecado é a morte. Mas aí, diante disso e diante do que nós lemos, alguém pode questionar: Bernard, eles comeram, mas continuaram vivos. Eles não morreram naquele momento. Sim e não, né? Como o nosso pastor Rony costuma dar as respostas dele. Porque eles não morreram imediatamente, no sentido aqui de separação da alma e do corpo. Mas, a partir daquele momento, eles se tornaram sujeitos à morte em 3 níveis. Primeiro nível, morte física, que é deixar de viver. E nós vemos isso na declaração de Deus. Deus disse: tu és pó e ao pó tornarás. Segundo tipo de morte é a morte espiritual, que está ali representada pela quebra da comunhão com Deus, o Criador. E isso fica muito claro para nós no trecho onde diz que Deus o lançou fora do jardim do Éden. E o terceiro nível de morte que a gente vê, que recaiu sobre o ser humano,
foi a morte eterna. A morte eterna, ela vem em consequência da morte espiritual. A morte eterna consiste na separação eterna de Deus. E nós vemos isso ali no episódio da privação da árvore da vida, para que o homem não comesse mais do fruto da árvore da vida também. Então nós percebemos aqui que o pecado de Adão, ele trouxe consigo morte permanente não apenas a si mesmo, mas a toda a raça humana. Nós temos que entender, e isso tem que ficar bem claro para nós, que Adão, ali na criação, ele não era simplesmente o primeiro homem criado. Ele era ali o representante de toda a raça humana que descendeu dele. E essa péssima escolha de Adão tem influência ainda hoje em todos que nascem, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre. O pecado, ele não vê classe social, ele não faz esse tipo de distinção. Ele é uma realidade de todo ser humano. E como o resultado da queda de Adão que nós vimos ali em Gênesis, ele só pôde transmitir ali uma natureza depravada aos seus descendentes. É como se fosse uma fonte que está sempre a jorrar, só que é uma fonte impura. E dessa fonte, o pecado, ele flui de uma maneira assim inesgotável por todas as gerações. Adão, conforme eu disse, ele sendo ali o representante de toda a humanidade, na teologia nós chamamos ele de o cabeça federal. É a ideia do federalismo. E Paulo também falou sobre isso. Vamos ler lá em Romanos, no capítulo 5, verso de número 12. Paulo trabalha essa ideia da representatividade de Adão para toda a raça humana. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então percebam, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque em Adão todos pecaram. Deus atribui a todos os seres humanos a condição de pecadores culpados em Adão. Então, em consequência disso, nós, todos os descendentes de Adão, nós herdamos a morte nos 3 níveis que eu disse. A morte física, todo mundo morre. A morte espiritual, é uma realidade espiritual de todo ser humano. Todo ser humano nasce inimigo de Deus, nasce fora da comunhão de Deus. E a morte eterna a morte eterna é uma realidade de todo aquele que se encontra morto espiritualmente. A não ser que Deus intervenha e mude aí essa situação. Então nós podemos perceber que o pecado, ele é o maior mal de todos. Por quê? Porque todos os maus decorrem dele. Todos os maus que afetam o nosso corpo, doenças diversas, dores, fraquezas, vem do pecado. Todos os maus que afligem nossas almas, nosso coração, sentimentos ruins, pensamentos ruins, inveja, ciúme, desprezo, corrupção, tudo flui do pecado. Então é muito importante nós termos essa ideia em mente, que o pecado, ele é o maior mal de todos. Esse estado pecaminoso do ser humano, ele é a base de todos os hábitos pecaminosos que se manifestam
por nós ao longo de nossas vidas. Então, gravem bem, o que explica as más ações do ser humano é a sua natureza corrupta, é a sua natureza que é dominada pela lei do pecado. Ok, vimos aqui acerca das consequências do pecado. Agora vamos entrar aqui nos tipos de pecado. E aí, para nós entendermos um pouco acerca disso, vamos abrir lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nesse trecho aqui, Paulo vai estabelecer paralelos. 2 paralelos. Um baseado na vida, no andar segundo o Espírito, e aí isso representa todo aquele que de Deus nasceu, foi regenerado, possui em si o Espírito Santo, realizando a boa obra da conversão, da transformação, em paralelo com a outra realidade, que é a da carne. Então, espírito e carne, aqui são duas palavras-chave que representam, digamos que, 2 grupos de pessoas que se comportam de 2 maneiras distintas. Aquele que de Deus nasceu, ele vive no Espírito, manifestando frutos espirituais de boas obras, e aqueles que ainda se encontram mortos em delitos e pecado, representado aqui pela palavra carne, eles vão manifestar também frutos, obras da carne. Vamos seguir. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então vejam, não dá para as duas coisas, para as duas realidades conviverem numa única pessoa. Ou a pessoa anda no espírito, ou ela cumpre aqui as concupiscências da carne. São 2 realidades distintas e opostas. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, aqui o Espírito de Deus, em última instância, que nos influencia, que nos leva a viver uma vida santa, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Então veja que primeiro ele lista para a gente algumas ações, alguns atos, e aí agora ele vai entrar nos sentimentos. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Muito interessante que Paulo traz para nós aqui também a ideia de reino de Deus em oposição ao reino humano. Então nós temos aqui o homem espiritual, o homem carnal, frutos do homem espiritual, frutos do homem carnal, o reino humano e o reino de Deus. As características daqueles que herdarão o reino de Deus não são essas. As características daqueles que herdarão o reino de Deus se encontram nos versos seguintes. Nós não vamos ler porque a ideia aqui é tratarmos acerca do pecado, das suas consequências e dos tipos de pecado, da maneira como o pecado se manifesta na vida do ser humano. Então percebam que o pecado original, nós
dizendo assim, ele tanto é um estado quanto uma qualidade inerente à corrupção humana. O que isso significa? O pecado, ele faz parte da realidade humana, e isso é algo inevitável. Faz parte da nossa realidade. Todo ser humano tem em si o pecado, as consequências e também a culpa do pecado original. E, em consequência disso, já nasce com a natureza depravada e corrupta. E esta corrupção, conforme eu já disse, ela é a fonte impura, poluída de todos os pecados atuais. E nós podemos perceber que o pecado, ele não é apenas ações externas que nós praticamos por meio do corpo, mas também é pensamentos, sentimentos, desejos, intenções. Todas essas coisas são manifestações também do pecado. O pecado se manifesta no ser humano em todos os níveis, em todas as áreas de sua vida. Outra coisa também que é importante nós fazermos aqui distinção entre o pecado original e o pecado particular. O pecado original, ele é um só. Já o pecado particular, ele é múltiplo e ele se manifesta de diversas maneiras, conforme nós vimos aqui em Gálatas 5, do 16 ao 21. O pecado original é aquela ocasião em Adão. E os descendentes de Adão trazem sobre si as consequências desse pecado, a culpa desse pecado. E por causa disso, em vida, aqueles que nascem dão início, digamos assim, à sua carreira de pecados particulares. Novamente, vamos aqui deixar bem claro, o pecado, ele é a causa e a consequência de tudo. Todos os males que nós experimentamos neste mundo, de diversas maneiras, eles possuem origem no pecado. Alguns se manifestam em nossos corpos, como doenças, dores, temores, enfraquecimentos. Outro, conforme eu já disse, sobre as nossas almas, em medos, corações feridos, terrores, horrores e sentimentos ruins diversos. É muito importante que a gente compreenda a ideia do pecado como ele sendo uma revolta contra Deus. Se nós pudermos resumir, né, o que é o pecado, ele é uma revolta contra Deus. É a blasfêmia prática do nome de Deus. É o desafio à sua justiça. É a violência à sua misericórdia. É o zombar da sua paciência. É o desrespeito ao seu poder. E é o desacato ao seu amor. Sendo assim, diante de tudo isso que eu disse, toda essa explicação, nós percebemos que o pecado, ele é o maior mal de todos. Então, isso nos deve conduzir a algumas práticas, a algumas atitudes diante da realidade do pecado em nós. Primeira atitude, nós devemos ser conduzidos diante do pecado à maior tristeza. Se o pecado é o maior mal, ele deve nos conduzir à maior tristeza. Nós precisamos ter contrição diante do pecado. Quando nós pecamos, isso deve nos levar a uma tristeza
sem fim, uma tristeza que toma conta de nossas almas, que nos corrói, que nos destrói por dentro, porque é uma realidade oposta à realidade de Deus, é uma afronta a Deus, à sua misericórdia, ao seu poder, ao seu amor por nós. Diante do pecado também devemos ser conduzidos ao maior ódio. Nós precisamos odiar o pecado. Se nós entendemos que o pecado ele entristece o Espírito do Senhor, ele é uma afronta a Deus, nós precisamos então odiar o pecado. Principalmente quando nós cometemos atos pecaminosos. E isso é uma realidade que nós devemos buscar de Deus, pedir para que Ele coloque em nós ódio pelos pecados, que Ele nos dê ódio pelos pecados. E a partir disso vem uma outra atitude, que é o maior cuidado em evitá-lo. Deve haver da nossa parte a disposição, a disciplina de evitar o pecado. Se nós entendemos que o pecado é o maior mal de todos, todos os males vêm dele, o pecado é uma afronta ao Senhor nosso Deus, à sua honra, à sua glória, à sua divindade, e se nós entendemos que somos filhos de Deus, como filhos nós não queremos entristecer o nosso Pai. Nós não queremos que Ele se sinta afrontado, que Ele perceba de nós atitudes de rebeldias. Então deve haver de nós essa responsabilidade de evitar o pecado. E por último, deve haver em nós o maior empenho em livrar-nos dele. Nós precisamos nos esforçar para nos livrar de tudo aquilo que seja pecado, que aparente ser pecado. Nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. É um cuidado que todo cristão, todo discípulo de Jesus, todo filho de Deus deve buscar. E aí, para finalizar, gostaria que nós abríssemos em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler aqui uns últimos versos que nos dão aqui instruções sobre como nós devemos, sobre como deve ser o nosso proceder. Hebreus 12, a partir do 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas aqui elas foram ditas no capítulo anterior, no capítulo 11. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, percebam que o pecado ele está ali em todo o tempo. Tenazmente aqui é de uma maneira insistente, de uma maneira sem fim. Ele tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse deve ser o nosso proceder, a nossa atitude diante dessa realidade do pecado.
nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que segundo após segundo nos influencia, traz pensamentos, traz sentimentos, nos impulsiona a atitudes pecaminosas. Nós devemos nos esforçar. E de que maneira que nós fazemos isso? Nós lemos lá em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfareis as concupiscências da carne. Então, diante disso, essa é a realidade do pecado. A minha ideia aqui foi trazer de uma maneira mais abrangente, mas ao mesmo tempo trazer ideias específicas acerca do pecado, o conceito do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado e os tipos de pecado que existem. Para que, tendo uma vez esta consciência, nós possamos ter essa atitude de Hebreus, de nos esforçar para evitar o pecado a todo custo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma observação acerca do pecado? Alguma confissão de pecado? Gostei muito da sua exposição e a maneira como você caminha para o fim. O texto de Hebreus 12, ele é extremamente pertinente quanto a isso. Porque muitas vezes a gente se depara com as seguintes questões. Mas isso que eu estou fazendo não é pecado. Não tem esse texto na Bíblia. Por exemplo, não tem um texto bíblico que diz que é proibido beber. Beber é pecado, não existe esse texto. Não existe o texto que diz que eu não posso fazer tatuagem. Não existe o texto que diz que eu não posso ouvir pagode nem sertanejo. Pagode pode, mas pagode às vezes não. E esse texto de Hebreus, ele é tão pertinente quanto a esse assunto, que nós não podemos deixar de passar por cima, nós não podemos passar por cima da diferenciação que ele faz aí entre pecado, que tenazmente nos assedia, mas ele também contrasta isso com peso. Peso. Então, veja que ele faz distinção entre o que é peso e o que é pecado. E aí ele diz que nós devemos nos livrar de todos eles. Tanto do pecado que tenazmente nos assedia, mas também do peso. A grande questão que vem aqui é, tá bom, Paulo, já ia falar Paulo aqui, fazendo uma defesa apologética de autoria de Hebreus, vou voltar aqui para alguém não me crucificar depois. Tudo bem, escritor de Hebreus, eu entendo que eu devo fugir do pecado. Mas e peso? Quando você fala de peso, o que você está querendo dizer? Aí é importante que ele compara aqui a caminhada cristã como uma corrida. Então vamos imaginar que ele pega a maratona da Pampulha e ele fala o seguinte, tá cheio de gente aí assistindo os corredores, são as testemunhas, correto? E aí o Bernard vai lá fazer a corrida, ele e a Ana vão lá participar da volta da Pampulha. Aí o Bernard e a Ana, eles contrataram, né, um personal trainer, né, um coach para ensiná-los a correr. E eles querem ganhar a corrida, eles querem chegar em primeiro lugar. A primeira coisa que um treinador sério iria dizer para eles é o seguinte: não dá para correr com bolsa pendurada, não dá, você não ganha corrida se você estiver acima do peso. Você não ganha corrida se você for correr de salto. Você não ganha corrida carregando uma mochila nas costas. Você não ganha corrida carregando pesos.
se você quer ganhar a corrida, você precisa se livrar de todo o peso. Ok? Então ele está dizendo assim, olha, para um cristão, a vida representa uma corrida. Portanto, um cristão deve se livrar de tudo aquilo que impede ele de correr a corrida. E o que pode impedir? O pecado impede o crente de correr a corrida. Mas também tem os pesos, que não são explicitamente pecado, mas são pesos que me atrapalham na corrida. Se a Ana e o Bernard quiserem correr de mochila, glória a Deus, eles escolheram correr. Mas uma vez que escolheram correr com mochilas, eles têm que ter em mente que correr com mochila pressupõe não encerrar a corrida bem. Então, nós poderíamos dizer que, embora a Escritura não fale claramente a respeito de alguns assuntos que são pecado, ela fala de pesos. Então, às vezes, a bebida pode ser um peso. As músicas profanas podem ser um peso. E nós poderíamos colocar dentro desse peso um montão de coisas que, embora eu, na minha, entre aspas, inocência, ache que não, isso aqui está tudo bem, acaba se tornando um peso tremendo na caminhada cristã. E isso vai fadigando o crente na corrida, até que chega um ponto que ele não dá conta mais de correr, porque ele está cheio de peso, mas ele está na cabeça assim, poxa, mas o que está dando errado? Eu não estou em pecado. É uma autodestruição. Eu não estou em pecado. Peraí, não tem pecado, mas tem peso. Não tem pecado, mas tem peso. E aí, para finalizar aqui, Bernard, eu estava lembrando da Confissão de Westminster, no Catecismo Maior. Ele fala algo interessante, né? Faz a pergunta assim: de acordo com o pecado, de acordo com a Escritura, quais os dois aspectos do pecado? E aí ele trabalha o seguinte: os dois aspectos do pecado são os seguintes: a falta de conformidade à lei de Deus e a transgressão da lei. Então veja que a Confissão de Westminster, ela abrange dois pontos do pecado. Ela nos mostra que a falta de conformidade à lei de Deus é pecado, e a transgressão da lei também é pecado. Ou seja, é como se ele dissesse assim: quando eu deixo de obedecer, embora eu não viole o mandamento, eu já pequei. Então, é pecado deixar de obedecer e é pecado ir além do que a lei diz, do que as Escrituras dizem. Então, os teólogos chamam isso do pecado da omissão, ou seja, quando eu me omito, por exemplo, quando eu deixo de praticar o bem, eu peco. Então, é o pecado de omissão e o pecado de comissão. Eu cometo pecado quando eu pratico o pecado, mas eu também peco quando eu deixo de obedecer a Deus. E aí, isso aqui encurrala a gente, e o único caminho que eu penso, e eu creio que você também, Bernard, que nos espera, é a cruz de Cristo. É como o verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor, é Ele quem nos dá a fé que nós precisamos para crer nele, e é Ele também quem consuma a nossa fé. Lá naquele grande dia haverá uma consumação da fé para aqueles que correram bem a carreira, para aqueles que guardaram a fé. Então esse é o segredo: quer se livrar do peso, olhe para Jesus, porque Ele levou sobre si dores, enfermidades, a culpa do pecado. E Ele disse: está consumado. Então a nossa atitude diante da realidade do pecado em nós, que é algo inescapável, é olhar para Jesus. Amém? Vamos orar então, finalizando, para a glória de Deus. Pai eterno, graças te damos pela oportunidade de estudar e aprender da tua palavra, aprendermos acerca de quem tu és, das tuas obras.
pedimos que teu Santo Espírito aplique em nós esses ensinamentos, Deus, que ele possa escrever nas tábuas de pedra dos nossos corações e das nossas mentes, para que nós possamos, Deus, reter, guardar, absorver todas essas realidades que são espirituais, mas que são também práticas para nós. Ajuda-nos, Deus, a viver conforme a tua palavra, conforme a tua lei, pois assim não transgrediremos ela. Ajuda-nos dia após dia, que o Espírito do Senhor complete a boa obra em nós, realize a boa obra em nós, a obra da conversão. Nós precisamos ser convertidos por Ti dia após dia, Deus, pois é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. Ajuda-nos nesta caminhada, sustenta-nos, pois somente assim poderemos viver para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção agora, no restante do nosso culto, que tudo seja feito visando a glória do nome do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.